Estamos de volta, gente. Vamos lá. Estamos falando sobre a dialética do esclarecimento, do Adorno e do Horkheimer. Os dois caras, esses dois filósofos, eles vão dizer que há duas coisas, né, pelo qual se pode compreender a forma correta como a sociedade deveria funcionar. A primeira seria um vínculo entre a razão e a ética, né? Basicamente, pessoal, seria pegar a racionalidade, pegar a ética, né, a ética humana, que é pautada por essa questão religiosa, e aí colocá-las para se confrontar. E a partir desse confronto, eu vou aparando todas as pontas. E, de repente, um confronto fechado, sem a possibilidade de introdução, ele vai se adaptando e se encaixando, até atingir um patamar ideal para eu utilizar tanto a questão racional quanto a ética para formar as regras da sociedade, para formar a forma como esse homem ele vai viver, como ele vai funcionar. E a outra seria que a razão é a via para a emancipação humana. Isso aí já foi esclarecido em muitos filósofos anteriores, né? Isso porque quando a gente fala de emancipação, a gente está falando de independência. Para se ter independência, para ser emancipado, é necessário ter maturidade. E por conta disso, é preciso ter razão, racionalidade. Sem essa racionalidade, não é possível alcançar essa emancipação humana. Mas será que na sociedade atual, nessa nova sociedade, são oferecidas as ferramentas ideais para se pensar sozinho? Será? Bom, os dois caras eles vão abordar a chamada indústria cultural. Vamos devagar. O que é cultura? Cultura seria a forma como as diversas sociedades construíram o seu pensamento, construíram a sua forma de viver. O Brasil tem uma cultura, uma forma de viver, uma forma de pensar, uma forma de se cumprimentar, de se relacionar. Os ingleses têm outra, os árabes têm outra, os angolanos têm outra. Né? A indústria ela é particular de cada nacionalidade, de cada sociedade. A gente pode até colocar isso no contexto nacional. Né? A cultura paulistana é diferente da cultura carioca, que é diferente da cultura soteropolitana, e assim vai. Beleza? E a indústria cultural seria o que, pessoal? Seria uma forma de gerar cultura e, por meio dessa cultura, influenciar. Olha o que acontece. A cultura, ela era muitas das vezes vista, né, somente até a chamada sexta arte, que seria o teatro. Então, música é cultura? Sim. Teatro é cultura? Sim. Pintura, poesia são formas de cultura, são formas de arte, né? E em muitos períodos, até hoje, vários deles, né, inclusive, em muitos dos períodos, parte dessa arte, ela sempre foi muito elitizada. E quando a indústria ela surge com todos os seus, com as suas parafernálias, né, ela visa facilitar o acesso a essa indústria cultural. Ocorre que esse consumo ele vai ser fácil, mas não reflexivo. Então, por exemplo, o homem ele sempre teve o sentimento de querer se sentir superior, de querer se sentir mais. E aí o que eu faço? Eu crio os super-heróis. Né? Eles têm forma humana, a maioria deles são seres humanos, né? Mas talvez o super-herói mais famoso aí do mundo inteiro seja o Super-Homem, eu acredito que seja o mais conhecido de todos, né? E esse mais conhecido de todos, justamente, não é um humano, né? É um alienígena. Mas tudo bem. Vamos lá. As cores do uniforme do Super-Homem: azul e vermelho.
as mesmas cores da bandeira americana, né? Homem-Aranha, Homem de Ferro, Capitão América. Você vai perceber que em todos os quadrinhos ou em todos os filmes que esses super-heróis são retratados, eles em algum ponto demonstram uma ideia de patriotismo muito grande. A bandeira nacional americana flamulando, né, durante uma cena de batalha ou numa cena ali de auge após um combate, né? E aí, pelas entrelinhas, pessoal, o que está sendo imprimido ali na sua cabeça? Olha que foda a cultura americana. Olha que legal, cara, os Estados Unidos são os mocinhos. Então percebam que a influência dessa indústria cultural, de acordo com Horkheimer e com Adorno, seria influenciar você, mas não fazer você refletir, né? A maioria das formas de arte contemporânea, século XX e século XXI, elas te jogam um pensamento, mas esse pensamento ele é uma verdade. Ele não te dá vertentes, ele não é reflexivo, né? E aí na dialética do esclarecimento, né, vai ter um trecho que vai destacar bem isso, né? Quando eles dizem: quanto mais firmes se tornam as posições da indústria cultural, mais sumariamente ela pode proceder com as necessidades dos consumidores, produzindo-as, dirigindo-as, disciplinando-as. Divertir-se significa estar de acordo. E por que, pessoal, isso é colocado, né? O livro ele foi escrito há quase 100 anos atrás, mas ele é muito adaptável aos dias de hoje, né? Recentemente, pessoal, a gente teve um recorde na questão da análise de bilheterias que a indústria do cinema ela avalia. Esse recorde ele estava já há mais de uma década com um filme chamado Avatar, do diretor Michael Bay, James Cameron, perdão. E recentemente o filme Vingadores Ultimato, ele assumiu essa primeira posição, vendendo um pouco menos de 3 bilhões de dólares em bilheteria, tá? Ou seja, é o filme mais assistido do mundo, pelo menos até hoje, né? Com certeza, alguma hora ele vai ser ultrapassado. Mas o que eu quero deixar claro aqui, pessoal, é o seguinte: a gente está falando por uma medida de dinheiro, tudo bem, mas se a gente pegar e talvez fizer uma média matemática de quantas pessoas assistiram esse filme pelo lucro gerado, a gente vai perceber que as pautas em conversas, o que a mídia ela vai comentar, o que o jornalismo ele vai comentar, vão ser baseados nesse acontecimento. Então, se você não viu o Vingadores, você está desatualizado. Eu estou dizendo que as coisas elas vão acabar influenciando você a querer ver, tá? Você pode optar em não ver, é óbvio, né? Mas você sempre vai ser influenciado por posters, por comerciais, por propagandas na internet, por trailers em outros filmes, né? Então, veja que essa última frase do trecho aí da dialética do esclarecimento, ela é muito bem adaptável, né? Divertir-se significa estar de acordo. Se você não concorda com aquilo, não tem filme para você, não tem arte para você, não tem cultura para você, tá? Essa é a indústria cultural, é a influência, né, que eles tendem a colocar, a introduzir dentro das películas e dentro da arte como uma forma geral, tá, pessoal? A gente vai falar de um outro filósofo, ele chamava-se Herbert Marcuse, e esse cara ele escreveu uma obra muito lida também, chamada de Eros e a Civilização. Os estudos do Marcuse, eles
eram bem assim uma espécie de assimilação entre a psicanálise de Sigmund Freud e a questão ali da forma de agir da sociedade exemplificada pelo Karl Marx, tá? Então, muito do seu pensamento vai ser considerado uma espécie de assimilação entre o Freud e o Marx, ok? E por que Eros e a civilização? O que é Eros? Não é erro de digitação não, pessoal. Não é erros, é Eros. Eros era, dentro da mitologia, uma divindade, né? Conhecido basicamente pelo prazer. Tá? Pelo prazer, pelo amor, pelo sentimento libidinoso, né? O sexo mesmo. Eros é ligado à relação sexual do homem e da mulher. Às vezes envolvendo amor, às vezes envolvendo a simples luxúria. Tá? Só para ficar claro. A gente já vai fazer uma comparação aí para ficar melhor compreendido. Na obra Eros e a Civilização, o Marcuse ele vai falar sobre o chamado mal-estar da civilização. Esse mal-estar, pessoal, ele seria uma compreensão, tá, filosófica de que o ser humano hoje em dia, ele, mesmo com as tecnologias e as ferramentas sendo dadas a ele para ele agir sozinho, ele ainda não sabe agir sozinho, né? Ele precisa de alguém para pegar ele pela mão e continuar andando. Do contrário, ele se vê perdido, tá? E esse mal-estar da civilização, ele tem uma explicação. É a comparação de Eros e Thanatos. Essas duas divindades, pessoal, elas eram, na mitologia, antagônicas, tá? Eros, como a gente falou, ele é caracterizado pela questão da luxúria, do prazer, né, do amor, de fazer coisas ali instantâneas, sem pensar, né, e buscando somente o prazer, né? O que não seria ruim, na verdade, né? Já que prazer gera satisfação, gera felicidade, gera realização. Thanatos seria o total oposto disso, né? Não é que não vai haver uma busca pela felicidade, vai haver, mas o Thanatos ele prega que ele é a característica de se pautar pela razão, de se manter ali, né, de acordo com os preceitos corretos, de agir por uma vereda que destoa completamente do que o seu irmão gêmeo Eros, na mitologia, ele significava, né? E dentro de cada um de nós teria, né, tanto Eros quanto Thanatos. A gente disse que o Thanatos, ele é também uma busca pela felicidade. Só que Eros é o explodir dessa felicidade. Os dois estão dentro da gente. E o mal-estar da civilização, pessoal, por conta da própria noção de bem, da moralidade, vai fazer Eros recuar, vai fazer Eros se internalizar dentro do nosso corpo. E a gente, apesar de querer ser Eros, de querer agir Eros, vai acabar sendo e agindo Thanatos, né? Seria aí o exemplo, né, de uma limitação do prazer por conta dessa realidade. Ocorre que muitas das vezes o meu prazer, o seu prazer, o prazer de outro, ele não se encaixa nesse alicerce do que é o correto, né? Uma vez eu estava tendo uma discussão, um debate, né, assim, uma conversa com um professor amigo meu, e ele estava falando, né, que qual é a necessidade de casar? Casar, pessoal, nada menos é do que uma cerimônia religiosa ou jurídica na qual você demonstra para os outros que você está se unindo com uma pessoa. E vejam, inclusive, a futilidade em cima do cerimonial.
Hoje em dia não é necessário casar para ter direitos jurídicos aos bens e aos benefícios do outro. Hoje existe uma coisa chamada união estável, né? Se eu tenho união estável com a minha mulher, eu posso, por exemplo, usufruir da pensão de saúde, da pensão não, do seguro de saúde dela, né? De uma pensão de trabalho, ok? Então, o que seria o amor? O amor é o ato, né? O que seria o casamento? O casamento seria esse thanatos da moralidade social impregnado dentro de você e tendo que se sobressair. A gente vai para mais um intervalinho e voltamos já já para o último bloco dessa nossa aula, pessoal.